Eu quero tratar com vocês de movimento unidimensional e, particularmente, movimento uniforme, movimento unidimensional com velocidade constante. São movimentos bastante simples, mas cujo estudo dá margem a uma série de considerações que são importantes para a descrição do movimento de maneira geral. Então, primeiro eu gostaria de fazer algumas observações de natureza geral sobre como descrever movimento ao longo de uma linha reta. Um objeto, um móvel qualquer, um carro, seja o que for, se move ao longo de uma linha reta. Então, vamos ver o que é necessário fazer para a descrição matemática do movimento retilíneo. Então, alguma coisa se move ao longo de uma linha reta. Um automóvel numa estrada reta, por exemplo. O que nós devemos fazer para descrever o movimento? Descrever o movimento é dizer, por exemplo, em cada instante em que ponto desse caminho reto o objeto que está em movimento se encontra. Ou seja, dar a posição do objeto. Mas para nós definirmos a posição de um objeto ao longo dessa linha reta, nós precisamos dizer em que lugar dessa linha reta nós escolhemos a origem para especificar a posição. Se a origem não está especificada, e você diz, o objeto está numa posição de 50 km. 50 km a partir de onde? Se não é dito a partir de onde, dizer que a posição do objeto é 50 km não diz absolutamente nada. É uma informação vazia, porque não diz a partir de onde. Então, se nós escolhemos em algum lugar uma origem, e essa escolha é arbitrária em problemas específicos, né? A escolha deve ser feita para simplificar ao máximo a descrição matemática do problema, mas a escolha da origem é arbitrária. Mas não basta dizer onde está a origem. Porque se nós dizemos que a posição do objeto é de 50 km a contar dessa origem, pode ser 50 km para cá ou 50 km para lá. Então dizer que a posição é 50 km também não especifica precisamente a posição do objeto. Isso significa que nós precisamos escolher uma orientação para essa linha reta ao longo da qual se dá o movimento. Então, para descrever matematicamente o movimento retilíneo, duas coisas inicialmente são indispensáveis: dizer onde está a origem e dizer qual é a orientação escolhida para o eixo. Por exemplo, se nós escolhermos esta orientação, corpos que estejam em alguma posição à direita da origem vão ter essa posição caracterizada por um número positivo. Então, se um objeto num dado momento está aqui, ó, um carrinho vem andando e num certo momento ele passa por essa posição aqui. Suponha que esta distância aqui seja 50 km. Nós vamos usar S para indicar a posição. Se nesse instante o carrinho está nessa posição, essa posição é caracterizada pelo número positivo 50 km. Nós estamos usando quilômetro para unidade de distância. Agora, suponha que um outro carro esteja aqui e essa distância aqui seja de 70 km. Vamos chamar esse carro aqui de 1. Vamos chamar esse aqui de 2. Então a posição do carro 1, no instante considerado, é representada pelo número 50 km. Qual é a posição do carro 2? Menos 70 km. O sinal negativo representa o fato de que o carro número 2, no instante de interesse, está a 70 km de distância da origem, porém à esquerda da origem, ou seja, no sentido negativo daquele que foi adotado na orientação do eixo ao longo do qual se dá o movimento. É indispensável na descrição matemática de qualquer movimento retilíneo. Isso aqui não é só para movimento retilíneo. Ó, observe que eu não escrevi uniforme aqui. Tá?
Para qualquer movimento retilíneo, com velocidade variável, constante, não importa, é imprescindível escolher uma origem e orientar o eixo. Se isso não for feito, toda a descrição matemática do problema fica indefinida, não se sabe do que se está falando. Não confundam posição com distância, são duas coisas diferentes. Posição diz em que ponto do eixo o móvel se encontra num dado momento. É um número que pode ter sinal algébrico positivo ou negativo. Distância não pode ser negativa. Então a distância, por exemplo, nesses dois casos aqui, ó, a posição do carro 1 é representada por um número positivo e sua distância à origem é esse número aqui mesmo. No caso 2, a posição do carro é representada por esse número negativo e a distância do carro 2 até a origem é o módulo desse número negativo, ou seja, é 70 km. Outra coisa que não deve ser confundida com distância é deslocamento. Vamos supor que nós tenhamos escolhido uma origem aqui, orientado o eixo para a direita, e digamos que um carro, num certo instante, T1, está numa posição S1, e como ele está em movimento, algum tempo depois, no instante T2, ele estará na posição S2. O deslocamento, que costuma ser denotado pelo símbolo ΔS, o deslocamento durante este intervalo de tempo, de T1 até T2, é a posição no instante final menos a posição no instante inicial. De novo, eu quero chamar atenção para o seguinte: deslocamento não é necessariamente igual à distância percorrida. Nesse exemplo aqui, ó, em que o carro está em movimento para a direita, esse deslocamento coincide com a distância percorrida dessa posição até essa. Mas não precisa coincidir. Porque, entre outras coisas, o deslocamento pode ser positivo ou negativo. Digamos ó, que nessa mesma estrada, o carro esteja andando para a esquerda, de modo que num certo momento, T1, o carro está aqui, e o carro se desloca para a esquerda. Num instante posterior, o carro está ali. Então vocês veem que S1 corresponde a essa distância com um sinal positivo, por causa da orientação do eixo, né? Tantos metros ou tantos quilômetros. E S2 é isto aqui, ó. O deslocamento continua sendo definido como posição final, no instante final T2, menos posição inicial. Mas observem, se o carro está andando para a esquerda, S1 é maior do que S2. Então essa diferença aqui é um número negativo. Por exemplo, suponha que S1 seja igual a 100 km e S2 seja igual a 20 km. Nesse caso, o deslocamento seria 20 menos 100, isso daria um deslocamento de menos 80 km. Neste caso, a distância percorrida pelo carro neste intervalo de tempo é o módulo desse ΔS, que é 80 km. Agora, mais uma observação. A distância percorrida não é necessariamente o módulo de ΔS. Vamos supor que a distância daqui até aquela porta seja 5 metros. Então eu vou até lá e agora volto. Qual foi o meu deslocamento nesse intervalo de tempo, desde o momento em que eu saí daqui até o instante em que eu voltei? 0. Porque a posição inicial é igual à posição final. O deslocamento é a diferença entre a posição inicial e a posição final. Se a posição final é igual à inicial, o deslocamento é 0. Qual foi a distância percorrida? 10 metros. Então não confundam posição, deslocamento e distância. São 3 conceitos distintos.